Boa tarde, hoje é 13 de março de 2024, de 1966 a 2024, que é este ano que estamos a trilhar, são passados 58 anos. É pois esta idade que completa o maior partido na oposição. Nós temos hoje para assinalar a passagem desta data e para fazer justiça à própria história que tem sido contada nas várias dimensões, menos abonatórias no caso, e na perspectiva de um partido único, de um ator único na nossa praça. Estamos aqui hoje com dois convidados, nomeadamente Ernesto Mulato e Samuel Chiwale. Engenheiro Mulato, bem-vindo aos nossos estúdios. Para despertar e a audiência. Engenheiro Mulato, muito boa tarde, bem-vindo aos nossos estúdios. E obrigado. Eu gostava só que corrigissem a posição do microfone, portanto, à vontade, a maneira, a posição dele, para que o som, dado que este microfone é Sim, da vez direcional, passada já. possa efetivamente ele estar ajustado, calibrado para o nosso entrevistado e certamente os nossos ouvintes, aqueles que nos escutam a esta hora, poderem acompanhar com a mesma qualidade que é habitual nas nossas emissões. Começo por si, Engenheiro Mulato, 58 anos, como disse na introdução. Que memórias guarda daquele longínquo ano de 1966? Bom, as memórias de 58 anos são várias. São várias. São várias memórias. Primeiro, o objetivo em si que levou à própria fundação da UNITA, Certo. que começa ainda o dirigente máximo da UNITA ainda estava na UPA, onde começou a dar a sua contribuição para a luta da libertação, onde, com o andar do tempo, foi encontrando algumas dificuldades na forma de se levar avante a luta de libertação, porque já com o evento de 15 de março, que para os portugueses foi o dia que estremeceu Portugal, foi o dia em que os portugueses consideram ter começado a luta de libertação. Mas neste caso está a negar-se 1961, que foi... Estamos em 61. 61. Estamos em 61, Portanto, para 13... dizer que estamos em 61 e o Dr. Savimbi a dar o seu contributo através da UPA, que mais tarde se tornou FNLA, e depois com o governo revolucionário de Angola no exílio em 62. Estou a dizer que a forma que se levava do combate, em que os combatentes que estavam nas áreas onde os portugueses tinham abandonado logo no 15 de março, tinham que viajar para vir para Leopoldville, onde passariam meses e meses depois de regressar, e sem a direção e sem uma liderança um pouco mais perspicaz no interior do país, a luta teria sempre muitas dificuldades de se consolidar. Essas ideias eram já veiculadas pelo Dr. Savimbi ainda na UPA, enquanto pedia ao velho Holden que a juventude estava pronta. Mas ele colocou estas preocupações ao então líder, presidente, dirigente dele? Diga? Ele colocou estes pontos de vista críticos ao então dirigente dele, no caso Holden Roberto? Sim. Apresentou isto como preocupação? Sim, apresentou ao velho Holden e discutia isto, sem problemas nenhuns. A única coisa é que, pronto, o velho Holden estava cético, não pôde interpretar as razões de então, mas o Dr. Savimbi, pensando que a luta só tinha que ser dirigida a partir do próprio interior do país, tendo também experiência de outras lutas. Naquela altura falava-se de Vietnã, falava-se mesmo a luta que se passou em Cuba,
em que os dirigentes estavam lá dentro e organizaram e tiveram seus resultados, e que seria também um modelo a aplicar ou a tentar aplicar no nosso país. Essas dificuldades foram elas que então fizeram com que se pensasse numa outra alternativa. Ok. A alternativa é essa que estamos aqui hoje a comemorar, o que significa que a forma da sua formação, que começa já na UPA, de uma nova alternativa, passando por Brazzaville, ainda no contato com dirigentes do MPLA, mas não porque tinha a intenção de aderir ao MPLA, mas porque o MPLA era a base do MPLA Brazzaville e que ele tinha que manobrar para poder então pensar naquilo que ele gostaria que fosse levado avante. Aliás, o manifesto tem o manifesto de Brazzaville, teve mesmo o sinal nesse sentido. Logo, este é um. O segundo é o momento em que a UNITA vai se formar. A UNITA vai se formar no momento em que as duas grandes potências já tinham escolhido o lado de seus apoios. E vinha esta terceira força considerada intruso no meio das duas grandes potências, que era os Estados Unidos da América, que é o Ocidente, e a União das Repúblicas Socialistas, não é, que é o Oriente ou o Leste. Então, vinha a nascer esta força considerada intrusa dentro dessas duas grandes forças. E é isto que vai causar muito ciúme depois, e todo este ciúme vem marcar o percurso de relacionamento entre as forças, gerando conflitos que acabaram por, enfim, causar a guerra civil pós-independência. E parece-me que já se degladiavam também, mesmo no período antes da independência. De modo que a continuação depois aconteceu aqui nas cidades. Mas, pessoal, eu faço assim a mesma pergunta. O que de importante estava a acontecer naquela altura, em 1966, que guarda memórias, de que se lembra atualmente? Recordar o passado significa rebuscar a história. E sem história também não há nada a contar. Então, é neste contexto que 1966 veio manifestar a verdadeira situação e início da luta armada da UNITA. Então, como é que aconteceu? O Dr. Savimbi foi sempre um homem com grande visão. Porque ele discutia as suas ideias com o senhor de Roberto, mas viu que o senhor de Roberto não estava a ligar. E chegou em Brazzaville, embora era uma fase difícil. Então, ele fez a mesma pergunta, como de sempre. O que é que havemos de fazer para libertarmos Angola? O Neto e o Lúcio Lara foram dar, portanto, os seus pontos de vista, mas não muito clara. Então, foi neste contexto que o Dr. Savimbi pensou, portanto, por sua iniciativa, criar a ideia de se formar político. É assim que aí ele veio se juntar ao Camato de Fernando da Costa, e os dois são eles que deram a síntese da criação da UNITA como um movimento de liberação nacional. E o Dr. Savimbi de lá parte
para a Suíça, da Suíça desce para o Cairo, do Cairo outra vez para a Suíça, da Suíça então desce para Tanzânia, onde nos encontramos dia 12 de fevereiro de 1965. Eu, o Dr. Savimbi, expôs as suas ideias, o que ele pensava. Este é o primeiro contacto que aconteceu. Este é o primeiro contacto que aconteceu entre Samuel Chiwale E o Dr. e o Dr. Savimbi. Estamos a falar de 65. 65. Uhum. Então, Desculpa interromper, estava então a dizer que ele expôs as suas ideias, né, os seus pontos de vista na altura. é isso. Então, o Dr. Savimbi viu que não há hipótese. A verdadeira hipótese é, portanto, formar um partido. 65. Partido este que poderá materializar as ideias que o Dr. Savimbi tinha. É assim que encontrou-se o camarada de mim, Fernando da Costa, e trocaram ideias. O que fazer para que Angola seja verdadeiramente livre. É assim que criou-se a UNITA como partido, e o Dr. Savimbi, portanto, pensa em materializar o partido no sentido de vir para a África, contactar países onde havia sede da unidade africana, que era, portanto, a Tanzânia, que obrigava todos os freedom fighters que lutavam para suas respectivas independências. E é assim que o Dr. Savimbi, portanto, nos encontramos em 65. E falaram em 65. Muitas saudades, certamente, está a viver daqueles momentos vividos. Mas há uma pergunta, mas é Mulato, que não se cala perante... há uma coisa que marca a UNITA diferente dos outros partidos políticos, que se viram comprometidos já em 75, quando se deu a independência. O que aconteceu é que, por exemplo, a questão do comunismo em Angola é um compromisso que se arranjou ao longo do tempo em que os partidos trataram com as potências, neste caso falou da União Soviética. O que é que fez diferente a UNITA? E hoje tem o mérito de se gabar, entre aspas, de que não tem compromisso com ninguém, não fez compromisso com ninguém. O que é que marcou a vossa diferença? Como é que vocês fizeram para não se verem comprometidos com, tanto moralmente, com a parte que vos ajudou? Que houve também alguns países que vos ajudaram, certamente. O que é que faz com que a UNITA seja diferente dos outros partidos? Ou seja, não ter compromisso com os países que eventualmente ajudaram a UNITA num dado momento. Como é que conseguiram separar as coisas? Ok, a vossa ajuda é bem-vinda, mas nós vamos lutar, mas não temos compromisso com vocês. Não há dívidas, não há compromisso moral e etc, etc. O que é que faz isso diferente? Porque não é isto que acontece com o MPLA. Acho que o comunismo vem para Angola precisamente resultado de um compromisso arranjado ao longo destas ajudas que foram recebendo. Bom, primeiro, quando os movimentos começam a lutar para as suas independências em África, esta onda de independência é mais conhecida nos anos 60, embora tivemos já em África países como a Libéria, a África do Sul, o Ghana foi em 57. Esses países tornaram-se independentes e estava na moda o princípio de revolucionários e reacionários. O que é que isto queria dizer? Revolucionários e reacionários. Se você estivesse com a União Soviética, você era revolucionário. Se estivesse com o Ocidente, você era reacionário. Foi nesta lógica em que os países africanos que fizeram a luta de libertação foram se aliando a essas duas correntes. Ora, a UNITA surge, como já o disse, nesse momento. E o Dr. Savimbi, que começou a ter a sua experiência das ideias
da esquerda ou as ideias consideradas libertadoras a partir ainda da sua juventude em Angola, não é? Na Huila, quando ele é estudante, porque estava em contato com os indianos que vinham do Dio, da Mão, quase desterrados para cá, porque lá Macau, tinham se as calhar Macau. pretensões Pois. de liberdade que pediam a Portugal para os seus territórios, porque consideravam-se que eles eram mais indianos do que estarem à mercê dos portugueses. E o Dr. Savimbi ia beber deles algumas ideias. Logo, quando o Dr. Savimbi vai para Portugal, já tinha mais ou menos uma ideia em participar para a libertação do seu país e com que ideias ele iria veicular este combate. Então, é assim que, mesmo posto em Portugal, também ele teve esse pensamento. Agora, quando a UNITA se forma, como eu digo, nós éramos até considerados maoístas. Nós tivemos o apoio da China. Nós nunca dissemos que nunca estivemos com as ideias da esquerda, marxistas, porque aquilo também vou levantar o que o rei Hassan II dizia. Dizia ele que um jovem que passa pelo ensino secundário, que vai para a faculdade na universidade, que não tenha lido as ideias filosóficas marxistas e capitalistas, esse estudante não existe. Agora, um mais velho, 60, 70 anos, que incute na cabeça que é o comunismo que vai libertar o mundo, esse também não serve. Este era o rei Hassan II. Dizia e conversava e dizia mesmo o Dr. Savimbi. Então, as ideias, o que aconteceu e o que o Dr. Savimbi fez, e é por isso que ele exigia que aquele que quisesse ser membro da UNITA tinha que aceitar o princípio de se instalar no interior do país. Quando a UNITA se funda, nós pusemos à disposição do partido. Nós éramos estudantes, muitos de nós, uns na Suíça, outros na América, outros também nos países árabes, e dissemos, estamos prontos. A direção que disse, acabem com os estudos, representem o partido aí. Então, é na base disso que ele chega à conclusão, quando vai à China, de que mesmo a filosofia marxista da União Soviética aplicada na China é totalmente diferente. Então, nós também, como angolanos e africanos, vamos apanhar essa técnica que possa nos libertar, não é? Mas não fiquemos amarrados, porque afinal de contas as condições são totalmente diferentes. Falar condições do terreno? No terreno, os povos são diferentes, têm diferentes culturas. Nós aqui, não é? A nossa cultura de Angola não pode se comparar com a Rússia, com o Vietnã, ou com os Laos, ou com o Vietnã, que são os países quase que tinham as ideias um pouco mais da esquerda. E quando vamos para o Ocidente, não vamos nos comparar com os ingleses, não vamos nos comparar com os franceses, com os americanos. Então, o Dr. Savimbi foi adquirindo essas ideias e, ao mesmo tempo que dizia, os africanos podem também, não é? Podem também exercer um princípio dele, um modelo deles de vida e de governação. E dava o exemplo no passado, os reis que existiam. Já existiam reis nossos que se governavam. Possivelmente não chegaram à modernização na época, porque os colonialistas depois vieram. Então, é esta parte em que, no interior, nós vimos que com o nosso povo, conhecemos como é que o nosso povo é, o que é que o nosso povo quer, o que é que nós podemos fazer. E tivemos, então, de dizer, vamos contar, não é, com as nossas próprias forças internas, e ter o exterior como um complemento daquilo que formos a fazer. E isso em todos os sentidos. Não era só no sentido material, mas também no sentido filosófico. Nós tínhamos que nos adaptar. O Dr. Savimbi conseguiu sintetizar muitos princípios do Mao que estão na brochura, que nos levou à nossa própria luta.
os nossos irmãos daqui, o regime, sabem, porque capturaram, até fizeram um comentário sobre esta brochura que temos. Sintetizou-se, adaptada às circunstâncias Ok. de Angola. E é nesse sentido em que o Dr. Savimbi sempre pensou que nós somos angolanos, nós somos africanos, temos a nossa cultura, temos o nosso pensamento, então nós vamos tratar com o mundo externo de igual para igual. De igual para igual. Aquilo que nós não temos, vamos buscar lá. Aquilo que temos, nós engrandecemos cá. Vamos receber a tecnologia, vamos receber os conhecimentos para aplicá-los no interior do país. Pois, esta é que é a parte interessante, receber sim os apoios tecnológicos, materiais, sem, entretanto, seguir as cegas, aliás, Exatamente. sob uma filosofia que, neste caso, podia ser adaptada, ou melhor adaptada aqui à nossa realidade. Talvez, e eu nunca fugir à autenticidade da realidade aqui interior. Mas, velho Chihuahua, iniciar uma luta diferente daquela que os outros estavam a fazer, era uma grande aventura naquela altura, não é? Quer dizer, era preciso muita coragem. Como deixar o exterior e vir instalar-se aqui no Mochico, onde efetivamente se começa a fazer, portanto, uma luta direta, face a face com o inimigo, que na altura era a autoridade colonial. Foi uma grande aventura. Aventura sim, mas aventura no ponto de vista teórico. No ponto de vista prático, não era aventura. Por quê? Nós dizemos que vamos libertar o país. Para libertar o país, tínhamos que aprender a filosofia de como libertarmos o país, como Angola. E o chinês, que nos deu a matéria, diz que vocês aqui vieram buscar luzes, mas não vão aplicar mecanicamente isto que estamos vos dizer, porque nós fizemos a Revolução Chinesa, fizemos-la devido ao conhecimento que os líderes tiveram. Vocês também aprendam conosco, mas tirem o essencial que vá de acordo com a situação do vosso país, a condição econômica do vosso país, a capacidade de assimilação do vosso povo. E quando cá chegamos, parecia ser uma bizarra. Uma bizarra porque, primeiro, não conhecíamos o leste. Não conhecíamos a cultura e a tradição do leste. Não conhecíamos o povo do leste. Tivemos que enfrentar a situação da seguinte maneira. Primeiro é estudar como adaptar uma situação do leste, estudar as línguas e adaptar a segundo a situação que estamos a viver. É assim que os instrutores também, ao ministrarem as suas aulas a nós, repetiam sempre a mesma frase. Vocês vieram aqui na China para aprender a teoria marxista-leninista, segundo o pensamento do Mao. O pensamento do presidente Mao Tse-tung é adaptar a nossa luta consoante a situação do nosso país. E vocês também vieram aqui a aprender como é que nós fizemos a revolução. Então, levem o conhecimento, levem a capacidade de assimilação, levem a filosofia marxista-leninista, mas não apliquem aquilo que não vai ao encontro do nosso povo. Devem adaptar a situação adequada que vá de acordo às condições do vosso país. É assim que
nós chegamos aqui em Angola, primeiro tivemos que estudar a situação. E não foi difícil adaptar. Porque a filosofia de adaptar a luta revolucionária nas condições que o país se encontra era tão favorável do que aquilo que nós pensávamos. Tinham mais, encontraram melhores condições no terreno, estou a falar. Melhores condições no Foram terreno. bem recebidos, por exemplo, neste caso. Fomos bem recebidos, não só a fronteira com a Zâmbia, Pois. fez com que o povo angolano também, existente no leste da Angola, tivesse aprendido a maneira de fazer a luta política. E não é a luta militar. A luta militar, somos nós que viemos e nos inocular nas cabeças da população. Ok. Que temos que lutar consoante as condições do nosso país. Foi difícil fazer da Zagaia a Canhungulo, de Canhungulo a Mauser, da Mauser a FN ou a G3. Foi difícil. Então, tivemos que enfrentar aquela situação toda. A primeira instância foi da mobilização do povo, para o povo aderir à chama da revolução. O que conseguimos. Depois o povo entendeu que, afinal de contas, fazer a luta tem que ser participado por nós próprios, os donos da pátria. E o povo viu, de maneira como nós entramos, que só trazíamos facas na cintura. Ninguém levou a arma. Só arma de fogo, neste caso. Não, ninguém. Só armas brancas, facas Só e. facas, só. Então, dizemos ao povo para nos emprestarem o conhecimento como é que faz a zangaia. Como é que faz, portanto, as cordas para amarrar no pau e pôr a seta, portanto, atira contra o inimigo. O povo nos ensinou. Aprendemos com o povo como é que faz aquilo. Esta foi a primeira fase. A segunda fase, a materialização da própria teoria revolucionária às massas foi uma dádiva que aprendemos na China, mas veio fortificar-nos no sentido de libertarmos nosso país. Muito bem, General, muito obrigado por esta explicação mais ou menos exaustiva. Eu estava agora a ver aqui o livro do mais velho Ernesto Mulato, do Bembe a Luanda, portanto, um percurso pela democracia em Angola. E há aqui passagens interessantes, por acaso, que reforçam aquilo que disse aqui anteriormente. Lê-se, por exemplo, que em todas estas linhas, a razão de ser de mais um partido, estamos a falar do porquê de ser da UNITA na altura, se já existiam dois, que entretanto não estavam enraizados aqui no interior de Angola, mas estava a dizer que a razão de ser de mais um partido, estou a citar o livro, no combate ao colonialismo português, era necessária, portanto, uma nova dinâmica cujos pilares básicos fossem a presença da direção e dos quadros dirigentes no interior do país, a participação dos intelectuais na luta armada, diretamente junto das populações, e o outro ponto é forças próprias, tendo o estrangeiro como complemento. Esta é uma passagem que está contida, como disse, no livro do Bembe a Luanda, um percurso pela democracia em Angola.
Eu estou hoje nesta passagem do 58º aniversário da fundação da UNITA, aconteceu em Moangai, em 1966. Tenho aqui dois fundadores e cofundadores sobreviventes ainda. Temos o privilégio de os ter aqui nos estúdios, de uma lista que constam, obviamente, o Dr. Jonas Malheiro Savimbi, o Dr. José João Liarruca, o Dr. António da Costa Fernandes, David Jonatão Xingunji, José Samuel Chiwale, Samuel Piedoso Xingunji, Capeci Cafundanga, Miguel Nzaopuna, Ernesto Joaquim Mulato, Alexandre Magno Xinguto, Pedro Paulino Moisés, José Calundungo, e ainda Jacob Rossi Inácio, Jeremias Cussia, Nicolau Chiuca Bianco, Isaías Massumba, Mateus Banda, Samuel Chavala Moanangola e Tiago Sachilombo. Estes são os nomes constantes desta lista aqui apresentada na página 34 deste livro, e certamente entre fundadores de melhor e cofundadores, temos estas duas figuras aqui nos nossos estúdios com quem estamos a conversar e a recordar aquele ano de 1966, entender as razões do surgimento na altura de mais um movimento de libertação nacional, enfim, estamos aqui a ouvir de viva voz, na primeira pessoa, aquilo que efetivamente nos conta o mais velho Samuel Chiwale e o mais velho Ernesto Mulato. Eu voltaria com a pergunta, e se calhar para reforçar a ideia do que estamos a falar: o que é que protegeu a UNITA de se tornar um movimento racista? Racista? Pois, porque havia esta tentação e na Sim, altura a questão da negritude, falava-se muito, a África para os negros. O que é que efetivamente foi que aconteceu que prevenisse a UNITA de abraçar esta corrente e trazê-la para os dias de hoje aqui para a nossa realidade? De ser considerado que a UNITA é racista. Não, né? o que é que protegeu? Por que é que a UNITA não mordeu esta isca do racismo? Bom. Embora tivesse sido acusada muitas vezes de ser um movimento racista, não é? Sim, mas por que é? Porque no ponto de partida, o Dr. Savimbi, nos seus estudos da situação de Angola, conviveu com essas correntes todas, o que significa, conviveu com a sua origem indígena, de todos nós, conviveu com os já assimilados, conviveu com os mestiços e portugueses. Ora, quando se pensa libertar o país, e no momento em que nós estamos a fazer a luta de libertação do país, ele foi estudando que a luta tinha por objetivo a tomada do poder político, governo. E num país você vai governar homens. Os homens que você vai governar vêm de vários estratos sociais. Ora, se você levar a política de que nós fomos prejudicados pelos brancos de cor branca e fomos prejudicados pelos seus filhos que fizeram com as nossas irmãs, que são os mestiços, que fomos prejudicados por aqueles que trabalharam com os colonos, que são os assimilados, este país não vai para em parte nenhuma. Então, a melhor governação que se pode pensar é aquela que engloba toda a gente, que significa termos o conhecimento de como é que podemos viver todos em harmonia num país. Então, mesmo quando nos catalogaram de favorecermos ou de estarmos em amores com o apartheid, não é? Pois que isto foi outra referência, né? Outra Muito tarde. explorada Exatamente. pelos vossos adversários, vossos inimigos de então. Completamente. Mas, na prática, não foi bem assim. Porque todos nós combatemos o apartheid.
Os que estavam dentro Pois, lutavam de que forma é que a UNITA combateu, ajudou a combater o apartheid? de forma. De que forma, estando entretanto a beneficiar de alguma ajuda circunstancial, verdade seja dita, do regime que imperava na África do Sul? Então vamos em duas etapas. Ok, em duas partes. Quero ouvir essa parte. A primeira parte é quando a UNITA entra na luta de libertação nacional. Ok. Em todos os pontos onde nós fôssemos a intervir, e mesmo o próprio Dr. Savimbi, nós nunca dissemos viva o apartheid. Dissemos sempre abaixo o apartheid. Como estudantes nos Estados Unidos, e principalmente em Londres, que era a sede onde havia muita manifestação de anti-apartheid, onde você encontrava Ruth First, esses que apoiavam o movimento de anti-apartheid. Não, a Ruth First é uma sul-africana, mas contra o apartheid. Ruth First e todas elas, nós marchávamos juntos, mesmo se eles estavam contra a UNITA. Mas quando houvesse uma manifestação contra o apartheid, nós estávamos lá em Londres, nas ruas de Londres. Quem esteve em Londres nos anos 70 até 74, sabe, nós saíamos nas ruas a manifestar. E vou lhe contar, quando eu recebi o aviso de vir em Angola em 75, e que fui olhar, mandar uma mensagem para ir buscar os bilhetes de passagem, de né? passagem, Na SA ou na Companhia que era Sul-Africana. na Companhia Sul-Africana, não é? Eu fiquei aterrorizado. E fui na rua Oxford, que é uma das grandes ruas de Londres, muito frequentada, mas para entrar na agência eu tinha que olhar lado e lado, para ver se ninguém daqueles colegas ou outro podia me ver eu a entrar numa agência sul-africana. Entrei, recebi e parti. Apanhamos o voo até Lisboa. De Lisboa, Luanda. E desci. Isso é para dizer por quê? Porque o apartheid para nós era, quer dizer, um bicho de 7 cabeças naquela altura. Esta é a primeira parte. A segunda parte que nós vamos demonstrar é que nós, com todo o apoio que recebemos da África do Sul, todo o apoio, vinham aqui até áreas do Kwanza deitar cair material e comida para os nossos combatentes. A logística, neste caso. A logística. Tínhamos carros, etc. Mas o Dr. Savimbi, em todos os contatos com os sul-africanos, dizia sempre: libertem o Mandela. Olhe o meu nariz. Olhe o nariz da Mandela. Há uma diferença? Não. É um negro como eu. Você, meu amigo, bota. Você representa os brancos. Sul-africanos também. Mandela representa os brancos, os negros sul-africanos. Você e o Mandela é que vão fazer a África do Sul, de todos, em harmonia. Então libertem o Mandela. Tinha essa coragem. E há um facto muito curioso, foi quando se visita a Pretória e o ministro do Trabalho aproxima a nossa delegação e diz: vocês nas vossas bases têm muitos civis. Então seria bom que nos organizassem 100, 150 daqueles civis para vir trabalhar nas minas. Nas minas sul-africanas. E o Dr. Savimbi ouviu, não reagiu tal, disse: vamos falar com o secretário-geral Puna. Puna também tinha ido. Foram falar com ele. Diz: o presidente disse o quê? Diz: não vai falar contigo. Ah, tá bem, então eu vou entender depois e vamos ver o que vamos responder. Quando o Dr. Savimbi apanha-se com o presidente executivo Botha, disse: olha, o ministro do Trabalho pediu-nos assim, pediu que pudéssemos ceder 150, mas se eu o fizer, eu estou a trair a minha luta. Por isso, até preferia de perder ajuda, porque ia ferir a minha consciência. Eu estou a lutar é para o bem-estar das populações, daquelas pessoas. Mas amanhã Angola, independente, a UNITA no poder, independente já estava, a UNITA no poder, que vocês venham para Angola, como têm vindo, falar com as pessoas mesmo nas aldeias, recrutar vocês mesmos, e que eles aceitem as condições que vocês vão dar, e que nós também vamos entender que são condições humanas, o governo da UNITA não vai se opor. É livre vontade, eles podem ir.
Mas amanhã, se eu é que os pego para irem, eu estou a os vender. Foi. Tá. Foi E o, tanto e, o, e, o, liminado. e o presidente do executivo disse: você não ligue o que o ministro do Trabalho disse. Não é orientação nossa, ele é que está à procura como encontrar homens para trabalhar, não é essa a nossa política. Logo, isso é para demonstrar que a UNITA e os dirigentes da UNITA tiveram sempre na consciência esses fatores todos e sabiam perfeitamente que numa Angola independente, se tivermos ilhas, esta Angola não vai em parte nenhuma com ilhas. Tem que ser uma Angola inclusiva. E somos consequentes sobre isso. Mesmo hoje, nós estamos com esse princípio. Com esse princípio. Muito bem, eu volto a sublinhar que tem duas figuras que fazem parte do grupo de fundadores e cofundadores da UNITA. Tenho meramente aqui nos estudos o engenheiro Ernesto Mulato e o general Samuel Chiuale. General, a UNITA tinha um princípio já na segunda fase da luta, estamos a falar da luta pela democracia, a luta anti-russo-cubana. Tinha um princípio que era um slogan que passava muito na rádio e que nós ouvíamos: Menonga, ponto de partida, Luanda, ponto de chegada, não é? E hoje a UNITA está aqui no ponto de chegada. Quais são os desafios que acha que o seu partido tem nesta luta que parece não ter acabado? Acho que cumpriu-se uma etapa que foi a instituição da democracia, mas na prática parece que há uma grande distância. Vemos um povo que sofre, que passa fome. Alguma vez imaginou que neste ano, em 2024, libertada Angola, a independência conseguida, embora tenha sido apenas independência política, que os angolanos estariam a passar fome, sinal de muita incompetência, ou seja, os negros não são capazes de se libertar da fome? Quais são os principais desafios que vê hoje aqui no ponto de chegada? É revoltante ver o nosso povo a sofrer. É revoltante porque isto faz parte do princípio da UNITA. Lutar, libertar o povo, servir o povo e dar liberdade ao povo para viverem livremente no seu Mas o general país. não está só a dizer isso porque não está no poder? Se um dia estivesse no poder, não se sentiria tentado a conseguir alguma coisa também para salvar a família, como se costuma dizer? Eu estou na UNITA há 58 anos. Até a data, tenho confiança total que o povo angolano constitui a base principal da nossa causa. Constitui a base principal da nossa causa. Libertando este povo é que vai construir um país feliz. Onde o povo angolano poderá dizer: valeu a pena a nossa resistência. Valeu a pena a nossa resistência? Valeu a pena o pensamento mestre do Dr. Savimbi? Valeu a pena a ideia do Dr. Savimbi? Porque é esta ideia que nos trouxe esta liberdade. Vamos fazer o seguinte. Eu, fazendo parte dos melhores camaradas que partiram para o bem-estar dos angolanos, é revoltante e inaceitável ver o povo hoje a viverem como mendigos. Porque a causa pela qual lutamos está traída. Lutamos para libertar o povo.
o povo hoje vive piores condições do que ontem, quando estava aqui o colonialismo português. Pois, esta é uma pergunta que muita gente se faz: quando é que esta independência acaba, então, não é? É com muita pena, com muita tristeza que se Muita ouve pena. as pessoas lamentarem. Isto tudo vem dar a entender que o povo perdeu confiança na liderança do país. A UNITA transformando o poder amanhã, ou hoje ou amanhã, a UNITA irá fazer uma grande reviravolta. Por quê? Temos que implementar a política que vai ao encontro do povo. Porque só com a política que poderemos entender a filosofia de como agirmos na situação H, na situação A, na situação Y. Isto tudo implica, portanto, lutar para o povo, libertar o povo e trabalhar para o povo. Eu nunca poderei aceitar em um dia, num país como Angola, num país que eu digo independente, o meu povo a viver através dos contentores de lixo. Nunca aceitarei isso. Nunca aceitarei. E é inconcebível. É inconcebível. Porque isso significa a incapacidade de dirigir o povo. A incapacidade mental de como dirigir o povo. É lamentável dizer que o povo angolano que sofreu tanto do jugo colonial português, mas o povo hoje faz a recordação que não, com os portugueses vivíamos bem, agora com estes. É revoltante. É revoltante. Olha, hoje, ouvindo o general Mano Bacola, o deputado Mano Bacola, Eugênio Ngolo Mano Bacola, assim é que está correto, ele citou uma coisa muito interessante. Ele disse que o maior inimigo neste momento, e eu coloco isto perante aquilo que são os desafios da UNITA, o maior inimigo da Angola, e neste caso particular da UNITA, daí se justificando que a UNITA tem razão de continuar a existir, o maior inimigo do povo angolano é a corrupção. O engenheiro sente que a corrupção também ameaça tudo e todos, ameaça inclusivamente a própria UNITA, que é o maior inimigo. Concorda com o que disse o general Eugênio Mano Bacola? Sim, eu penso que todos concordamos. Todos concordamos. Quando digo todos, eu lembro-me que mesmo o presidente José Eduardo dos Santos usou a mesma expressão uma vez. Onde é que foi? A única coisa, na teoria, na prática, é o que vimos, não é? Mas em que sentido é que ele dizia, usou a mesma expressão, aliás, quando ele foi um dos mentores, foi um dos arquitetos? Não, eu estou a dizer, usou a mesma expressão, mas que no que nos diz respeito, a questão da corrupção em todo o mundo é um perigo. É um perigo. E a maneira em que a nossa corrupção atingiu, ou o ponto em que a nossa corrupção atingiu, então mete muito mais medo. Mete muito mais medo. Porque em toda a espécie há corrupção. Em toda a espécie, mais ou menos, você sente os sinais. E tudo isso tem a ver com tem a ver mais ou menos com a pobreza, não é? Tem a ver com a pobreza, tem a ver com a situação social. Mas isto tem uma causa, a pobreza também tem uma causa, sim, não é? sim. Alguém é responsável pelo empobrecimento dos angolanos. O que significa nós não podemos, nós esperávamos que de 2002, que foi o fim do conflito, se entrasse totalmente num novo ciclo, não só de governação, mas de fazer a política num novo ciclo de ser e de conviver e viver.
infelizmente, não conseguimos. Mesmo quando vem o presidente João Lourenço é eleito, pensávamos, embora ser do mesmo partido, possivelmente iria usar esta oportunidade e que o próprio o presidente José Eduardo Santos deixou, corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, que iria pegar nesta palavra, ou nestas duas palavras, e fazer uma reviravolta que viesse a mostrar uma nova forma de governação, uma nova forma de irmandade de se viver no nosso país. Porque tudo isso tem a ver com esses fatores todos que contribuem para a situação do mendigo em que o país se encontra. Não há preocupação ainda de nós podermos fazer, espinhamos a agricultura. Angola é conhecido como um país agrícola e tem solos férteis. Mas estamos a nadar, até hoje, estamos a nadar. Mas quase 50 anos depois da independência. Sim. Estamos a nadar em nós conseguirmos, não é, uma agricultura que se sente, em que o povo se sente que ele já é alguém que tem as suas propriedades como antigamente. Hoje não conseguimos. Mas, engenheiro, há agora uma narrativa que é feita, um discurso que é feito no sentido de dar a entender que a UNITA é também culpada desta situação que se está a viver. Em que é que há efetivamente esta diferença entre o MPLA e a UNITA? Como é que a UNITA se defende desta colagem do discurso? A UNITA é a mesma coisa, é igual ao MPLA. É esta mensagem que tem sido passada nos últimos tempos. Com certeza que para quem procura a terceira via e outros aspectos, a UNITA é a mesma coisa. Se a UNITA teve áreas libertadas, é uma realidade. Se a UNITA ensaiou um modelo de governar e de fazer a sua economia no campo agrícola, é uma realidade. Mas, por outro lado, a UNITA nunca esteve no centro do poder no verdadeiro sentido da palavra. A UNITA teve diamantes, é uma realidade, mas também é aí onde que a gente diz sim. Quando a UNITA teve as lundas, e teve muito dinheiro com que foi utilizado, são dois fatores que a sociedade deve saber. O primeiro fator, o dirigente, que é o Dr. Jonas Malheiro Savimbi, nunca utilizou dinheiro para os seus interesses pessoais nem da sua família. Não há nenhum militante, um membro sério do partido que vai dizer que o Dr. Savimbi utilizou o dinheiro beneficiando só a sua família. Quando digo só, porque nós todos beneficiamos dos diamantes, dos dinheiros, não é? O Dr. Savimbi era um indivíduo que, quando está a viajar, se ver o seu diplomata mal vestido, ele diz, não me faça isso. Pois havia esta preocupação. Exatamente. Por quê? Porque você tem que se apresentar bem e não vão dizer que você não está a ser apoiado quando você tem meios e condições. Então, esse é o primeiro. O segundo fator, se você desviasse, se é uma pedra ou quê, a cadeia estava lá para você. Ter a punição na certa. Exatamente. Você é punido. Então, isso também era já um combate à própria corrupção. Se você está aí para começar a entrar nesse jogo, então você faz. Porque não queremos amanhã que você está no governo e começa a fazer essa brincadeira para prejudicar a maioria, que é a população. Esse princípio existiu na nossa própria UNITA, nas nossas próprias áreas onde estivemos. Muito bem, já percebi. Eu estava a ver aqui no seu livro, ainda citando o seu livro, de fotobiografia. Encontro aqui umas fotos na condição de deputado africano, não é? Parlamento africano. Pois está aqui uma foto em que está a Joana Lina. Sim. E está João Lourenço. Era o primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional. Pois, a Joana Lina, a segunda, é o terceiro vice. Pois. E o Cheuri, que deve estar aí, era o quarto vice. Fale-me da vossa relação. Tem conversado com ele? Contacta? Ele liga para si? Ou pode ligar para ele? O engenheiro tem ligado para ele algumas vezes? Ou completamente as linhas se quebraram, os contactos? Não quebraram-se
Totalmente. Pois, mas se pudesse falar para o presidente João Lourenço, o que é que transmitiria a ele? Que preocupação colocaria para ele? Não, o primeiro ponto que eu diria que quando ele foi eleito, nós tínhamos uma grande esperança da viragem que o país poderia ter, né? Mais ou menos. Embora nós tivemos também experiência com ele na Assembleia Nacional, não é? E como é que ele era na Assembleia Nacional? Era mais flexível? Quer dizer, não, uma plenária, se for ele, quer dizer, é um pouco mais rígido. Do que o Roberto Almeida era? Bom, já não foi do meu tempo do Roberto. Pois. Roberto foram vocês. Pois. No meu tempo, já que o próprio Nandô, como Ok. presidente, mais ou menos, não é? Era um pouco mais diferente. O Nandô era mais flexível nesses aspectos todos. Da gestão de vontade. Nessa gestão, a presidência do presidente Nandô, como presidente, ele conseguiu transmitir, mesmo se ele tinha o seu partido e que podia apoiar o seu partido, mas mostrava às bancadas de que ele estava ali para servir a Assembleia E moderador. e moderador. Ok. E tudo. Ele mostrou isto Muito interessante. em várias facetas. Tanto mais que quando ele é retirado, houve uns murmúrios entre os deputados. Quando regressa, todas as bancadas estavam de acordo com o seu regresso. Pá, que se diga o que se disser, eu estou a narrar mais ou menos durante a nossa vivência, ele como presidente da Assembleia. Outros fatores que possam existir são os tais fatores que cada um de nós temos que saber ou ultrapassar ou resolver entre nós, os angolanos. Infelizmente, é o que muitas vezes não acontece. Há pouco diálogo, mas veja, para... Sim, temos que ultrapassar. Temos que ultrapassar. Já mesmo na parte final da nossa conversa, aqui só tivemos 1 hora hoje, como é que olha para esta guerra que se faz contra a CJ, contra Alberto Costa Júnior? Mais ou menos comparável, houve um período mais ou menos calmo, em que não se atacou tanto o presidente da UNITA como se ataca agora o engenheiro Adalberto Costa Júnior. Aquele combate até a exaustão. O que é que lhe lembra aquela fase? E continua, aliás, não desarmou ainda, não é? As pessoas que atacam o presidente Alberto da Costa Júnior, eu considero essa gente como altamente doente mental. Por quê? O presidente Alberto é o homem capaz de mudar toda a situação da Angola. E os que votaram a favor do presidente Alberto fizeram bem. Por quê? A revolução tem as suas etapas, né? Nós, no nosso tempo, eu já era comandante-geral com 20 anos de idade. Eu já era comandante-geral. E aquela fase terminou. Depois passei a ser comandante-chefe das falas. Também aquela fase acabou. Depois vim subir para comandante-geral republicana. É a última fase. Tudo na vida tem fases essenciais, tem fases importantes. O presidente Alberto, para mim, ainda é a pessoa mais ideal na fase atual que visa libertar o povo angolano. A verdadeira libertação do povo angolano está nas mãos do presidente Alberto. Está nas mãos do presidente Alberto. Okay. Só ataca o presidente Alberto aquele que pensa o contrário. Porque atacando o presidente Alberto,
você é aliado do nosso inimigo. Adversário, neste caso, não é? Adversário. Inimigo ontem, Aham. adversário hoje. É isso mesmo. Pois. É um punhado de indivíduos que passam a vida a mendigarem, a fome e tal. São esses que passam a vida a falar mal do presidente Alberto. Mas o angolano genuíno, todo ele, diz: valeu a pena trazer este homem à testa do partido. Muito obrigado. Não tenho muito mais tempo, engenheiro Mulato. Gostava de ouvir a sua opinião. Quer dizer, aconteceu aquela luta, aquela diabolização feita contra Jonas Malheiro Savimbi. A história tem estado a mostrar que não era bem assim, não era aquele homem, não era o problema para Angola. O mesmo quase que se está a repetir agora com ataques, estou a falar, ataques externos de uma imprensa da qual ele está proibido de aparecer, de falar, não é convidado para ir à televisão, não é... Enfim, há muito investimento contra ele da parte do adversário. Qual é o seu comentário sobre todo este ambiente que se vive muitas vezes contra um só homem? Sim. Primeiro vamos dizer o que é que origina os ataques no sentido em que estão a ser feitos. Isto vem do sistema que o país vive. O sistema instalado pelo presidente José Eduardo dos Santos e que continua até hoje. O sistema catalogou que o objetivo fundamental da sua governação é a manutenção do poder. Ponto. Ponto final. O resto tudo é só para o inglês ver, mas é a manutenção do poder. E todo aquele que ameaça o seu poder, este deve ser posto de lado. Logo, os ataques sistemáticos contra o presidente da UNITA, o engenheiro Alberto Costa Júnior, têm a ver que todo aquele que tem o apoio que é capaz de derrubar o sistema, eles combatem. Combatem até o fim. Fazem tudo. Fazem mesmo que ele deixasse de ser presidente do grupo parlamentar. Pelo aquilo que ele demonstrou. Pois, naquela altura ainda. Quando presidente do grupo parlamentar. É onde nós começamos a ver que tínhamos, afinal de contas, no nosso meio, e que já estávamos a pensar outras pessoas para ver como no exterior trazer e que poderiam mais ou menos criar um ambiente, tanto do lado do MPLA como aqui, para a UNITA no seu relacionamento com o próprio sistema. Porque todos nós éramos tidos sempre, são savimbistas muito arranhados que andaram no interior. E no grupo parlamentar é que ele demonstrou valências extraordinárias e que levou todos os membros da UNITA a entenderem e votá-lo. Votaram no Congresso passado, estão a fazer tudo para votá-lo no próximo Congresso. Está a dizer próximo ano. Próximo ano. Então estamos a trabalhar para isso. Para coisa. E também as demonstrações e o trabalho da política como está, ninguém vai dizer o contrário, porque a UNITA não está mal. Agarrou a UNITA onde ele encontrou a UNITA, que estava a subir, quando o presidente Samakuva sai, e ele está a dar a grande continuidade, um grande pulo. Por isso que nós não devemos ficar tristes do combate feito contra ele pelo próprio sistema, porque é a lógica do sistema. O Dr. Savimbi, só haveria paz em Angola com a morte do Dr. Savimbi. O Dr. Savimbi morreu, não há paz. As pessoas vão morrer de fome, as pessoas estão a sofrer aqui e acolá. As mesmas pessoas agora já entenderam que, afinal de contas, o homem que morreu é que tinha uma visão inclusiva para este país que é Angola. Mas velho Chihuahua, mas velho Mulato, foi um prazer ter-vos aqui. É sempre um momento de viajar pela história. Não tenho muito mais tempo. Obrigado por terem vindo, terem sido convidados e nas circunstâncias em que foi. Embora tivéssemos deixado um compromisso já em fevereiro, mas faltou fazer o acompanhamento e houve assim uns arranjos. Devo agradecer a todos quantos contribuíram para que este programa fosse possível realizar. Muito obrigado, uma vez mais. Obrigado, nós. Para nós também, para mim, pelo menos, muito obrigado por esta oportunidade de podermos trazer a nossa visão, o nosso passado. Não temos toda a verdade, mas
a vivência que aqui exprimimos é aquilo que acompanhamos e vivemos até este momento. Logo, grato por esta oportunidade de podermos falar para despertar e para o povo angolano. Muito obrigado, eu também. Muito obrigado, caros ouvintes. Foi um prazer. O Frontal, hoje, em direto, aqui nos nossos estúdios, trouxe 2 convidados no dia em que a UNITA celebra 58 anos de idade. Foi há 58 anos, em Muangai, na província do Mochico. Trabalhamos para todos vocês com muito gosto, com muito prazer. No controlo técnico sonoro de emissão, o René Agostinho. René Júnior, confundo sempre o nome, obrigado pela correção. E a próxima vez pode estar uma palmatória se eu voltar a falhar. René Júnior, muito obrigado pelo controlo que fizeste da emissão. Aliás, é um profissional. Trabalhar para si também na redação central Estevão António Festos. Meu nome é Alexandre Neto Solombe. E não se esqueçam, a nossa emissão tem a coordenação geral do Horácio dos Reis. Querendo Deus, estaremos juntos numa próxima oportunidade. Boa tarde.